Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio hoje recebendo o médico cardiologista, Dr. Vander Wade. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Vander, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo no Panorama 95. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. Nosso assunto de hoje é os indicadores epidemiológicos, né? O que seria isso? Exatamente. A primeira pergunta é mais básica, é quando a pessoa fala que são esses indicadores epidemiológicos. Antes disso, Marcos, eu queria falar sobre uma breve definição do que seria a epidemiologia, antes de falar do que são esses indicadores. No sentido estrito da palavra, epidemiologia é o estudo daquilo que ocorre sobre uma população, ou então o estudo do que ocorre sobre um povo, um determinado povo. Isso é o significado de epidemiologia. Epi sobre, demos é povo e logia é estudo. E os indicadores epidemiológicos seriam ferramentas ou dados que ajudam a entender o comportamento de uma determinada doença em determinada população. Por que isso tem importância? Porque, embora nós que eu digo, a comunidade médica dos profissionais de saúde, que trabalham no que a gente chama na ponta, a gente trabalha diretamente com indivíduos, a gente trata indivíduos, a gente diagnostica indivíduos, a gente ajuda indivíduos a se prevenirem de doenças. Quando a gente eleva esse olhar de um indivíduo só para uma população, a gente pode ter um entendimento diferente do comportamento de uma determinada doença, assim como planejar estratégias que sejam diferentes da estratégia que você propõe para um indivíduo só. Então, quando eu estou falando para uma pessoa só, eu posso recomendar uma determinada ação para uma pessoa que ela pode não ser bem aplicável para a população caicoense inteira ou para o Brasil inteiro. A gente abre uma exceção para um determinado indivíduo. Ou o contrário, existe uma determinada recomendação que é feita para a população inteira, para o mundo inteiro, mas para aquele indivíduo especificamente, a gente abre uma exceção e não indica esse tratamento ou essa conduta ou não toma essa ferramenta como base para dar um diagnóstico, porque naquela pessoa existe uma determinada particularidade. Então, para que a gente consiga entender como é que se comportam determinadas doenças numa população, não adiantaria a gente olhar e selecionar uma pessoa e olhar o comportamento dessa pessoa e atribuir que esse comportamento seria o mesmo da população inteira. Peguemos, por exemplo, o caso da Covid-19, já que a gente ainda é o assunto da... Não dá para fugir dele, né? A gente tem 2 pacientes, tá certo? Vou citar aqui 2 pacientes no nosso país. A gente escolhe aleatoriamente 2 pacientes no país. Um que teve a doença e apresentou sintomas mínimos, de febre, de tosse, um pouco de desconforto respiratório, mas que foi curado e já está em casa e já está voltando às suas atividades normais. Enquanto outro paciente adquiriu a forma grave da doença. Ele teve a doença, evoluiu para a síndrome do desconforto respiratório agudo grave, e que é o que a gente chama de SARA, e foi para o respirador, e infelizmente não sobreviveu e foi a óbito. Se a gente pegar individualmente, uma pessoa está curada e a outra pessoa morreu. Como é que a gente vai atribuir o resultado de uma dessas pessoas para a população inteira? Né? Se eu pegar apenas da pessoa que foi curada, eu olho apenas para esse indivíduo, eu vou dizer, não, essa doença é uma doença tranquila, ela não causa nada não, isso não é problema nenhum não. Tá aí a pessoa curada. Então, o que é que a gente vai fazer para a população como um todo? Não precisa fazer nada não, basta você ir lá no hospital só para confirmar, fazer os testes, ficar em casa, que vai dar tudo certo. Isso aí não tem problema não, porque a pessoa está curada. Ou o contrário, que seria o pânico, né? Você chegar e olhar apenas para uma pessoa que morreu e dizer, olha, essa doença, se você pegar, você morre. Essa doença aqui, olha, essa pessoa aqui pegou e morreu. Então, se você usa uma pessoa apenas
como exemplo, ou poucas pessoas apenas. Às vezes não é uma, mas são 2 ou 3. Teve 3 casos dentro de uma família que tiveram a Covid-19 e morreram. Então é uma doença que mata mesmo, então pronto. Então se quem pegar morre. Não é essa a forma de se comportar da doença na população como um todo. Do mesmo jeito que você disser, não, pegou 3 pessoas na outra casa ali, todo mundo está curado, foi só uma gripezinha, então ninguém tem que se preocupar com nada. Também não é assim. É para isso que servem os indicadores epidemiológicos. Eles juntam as informações de uma população inteira, do que a gente chama de uma amostra muito maior do universo verdadeiro da população, para que você tenha um entendimento mais amplo de como é o comportamento de uma determinada doença. Então, essa sua pergunta do que são os indicadores epidemiológicos seriam isso, são ferramentas, são dados, são números que nos ajudam a entender como é o comportamento de uma determinada doença numa determinada população. E isso tem especial importância aqui, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, com a enxurrada de informações, porque muitas vezes essas informações que são chamadas de fake news, elas são advindas, na verdade, de uma análise de um pequeno grupo de pacientes. Então, às vezes, você analisa um grupo pequeno de pacientes que apresentam uma resposta a um determinado remédio. Então, apresentou resposta àquele remédio, esse remédio é quem vai curar todo mundo. A gente não pode fazer esse tipo de dedução a partir desse resultado. Ou então, em outra pessoa, ou em outro grupo, eu fiz uma análise que dos 10 pacientes que entraram aqui na UTI, todos os 10 morreram depois que foram entubados. Então, se você for entubado, você morre, não tem escapatória. Também não é assim. Então, esses dados, esses números, eles nos ajudam, esses indicadores como morbidade, mortalidade, letalidade, existem outros muito mais, mas eles ajudam-nos a entender o comportamento da doença em uma determinada população e, inclusive, buscar entender, por exemplo, comportamentos diferentes de uma mesma doença em populações diferentes. Por que é que aqui no Brasil a gente está tendo um determinado comportamento, enquanto nos Estados Unidos o comportamento dessa mesma doença, no caso, a gente está falando da Covid, mas poderia ser de qualquer uma outra, mas por que que nos Estados Unidos existe um outro comportamento da doença? Por que que na Itália e na Espanha o comportamento é diferente? E como é que está quando você junta todos esses dados no mundo inteiro? Então, esses dados, essas ferramentas, elas nos ajudam a compreender melhor e planejar melhor as estratégias. Essas estratégias, por exemplo, que a gente tanto ouve falar de isolamento social, de montagem de hospitais de campanha, elas só são possíveis porque a gente entende que isso é necessário para o melhor controle da doença ou da disseminação da doença e no caso dos hospitais de campanha, no tratamento das formas graves da doença em um grande conjunto de pessoas. Se a gente estivesse olhando pessoa por pessoa, a gente talvez não tivesse essa compreensão. A gente obtém essa compreensão quando vê de um ângulo mais aberto e consegue enxergar a população como um todo e a gente entende, esses casos, eles estão se comportando dessa forma, então a gente vai precisar planejar essa ou aquela estratégia para a população como um todo, porque é diferente do comportamento que você tem com um indivíduo só. É mais ou menos aquilo que a gente já disse algumas semanas atrás aqui sobre acredito que sobre vitaminas, se eu não me engano, que você pode até individualmente estar dentro de um consultório e algum médico lhe prescrever uma determinada vitamina, mas isso não serve como recomendação geral para toda a população que você tome uma certa vitamina X ou Y ou Z e que ela vá lhe prevenir dessa doença ou daquela outra. Isso pode ocorrer individualmente por conta de uma particularidade que a pessoa tem, mas de um modo amplo e de um modo geral para a população, a gente não pode. Tá aí uma coisa que a gente faz, por exemplo, epidemiologicamente, é recomendar que as pessoas deixem de ser sedentárias e passem a praticar exercícios físicos, que as pessoas parem de fumar, porque isso são dados que a gente obtém da população como um todo. Em todos os estados, em todas as cidades, em todos os países, a gente vê essa associação, por exemplo, entre o cigarro e o câncer de pulmão e as doenças cardíacas. A gente vê a associação entre o sedentarismo e a obesidade e o aparecimento de doenças cardiovasculares e até, no caso da obesidade, de alguns tipos de câncer também. Então, essas recomendações são recomendações que, via de regra, valem para todo mundo. Mas eu também não posso pegar, por exemplo, uma pessoa que tem artrose
nos joelhos, limitante, ela não consegue sequer se levantar da cama para ir tem uma grande dificuldade para se levantar da cama, para ir até o banheiro, para fazer as suas necessidades. Como é que eu vou pedir para essa pessoa fazer uma caminhada? Então, embora a recomendação geral ela seja de que as pessoas façam exercícios físicos, que façam caminhada, e a gente tem que olhar individualmente para cada pessoa de um modo diferente. Então, são modos diferentes de ver as coisas. Quando você está lidando com uma pessoa, você vai aplicar dentro do possível aquilo que são as recomendações gerais, mas entendendo que cada pessoa tem as suas particularidades. Ao mesmo tempo, você não pode pegar uma pessoa só com essas particularidades e generalizar e dizer que vai ser assim para todo mundo. A gente precisa, de fato, observar os dados de uma população como um todo para poder entender o comportamento de uma doença. Agora, são números que nem sempre o paciente ele consegue compreender, né? Isso, exatamente. São números difíceis e a gente trouxe mais ou menos uma noção aqui do que são, ou de como a gente calcula esses números, para que as pessoas pudessem ter um entendimento do que cada termo está se referindo, né? Esses três primeiros que você comentou aí, que acho que talvez sejam os mais importantes diante daquilo que a gente está vivendo, né, dessa pandemia do Covid, os três são agora mais importantes nesse momento, são morbidade, mortalidade e letalidade. A gente calcula a morbidade da seguinte forma: você pega o coeficiente de morbidade, o índice de morbidade é calculado da seguinte maneira: você pega o número de pessoas que estão com a doença, estão reconhecidamente com a doença, e divide pela população toda geral daquele local. A gente chama de população exposta, mas é a população de um modo geral, né? No caso da Covid-19, todo mundo está exposto, todo mundo pode pegar a doença. Seria diferente, por exemplo, de eu falar de câncer de próstata. Então, para eu falar sobre a morbidade do câncer de próstata, eu teria que dividir o número de pessoas doentes pela população exclusivamente masculina. Isso é óbvio, né? Não daria para incluir as mulheres dentro desse grupo. Nesse caso, no Covid-19, como a população exposta quem pode pegar a doença é todo mundo, então a gente divide pela população inteira. Então, você tem a morbidade de uma doença dividida, obtida com a divisão do número de pessoas doentes pelo número da população exposta. No caso da Covid-19, a gente praticamente não fala desse termo, morbidade, por conta de uma dificuldade enorme. Ela não representa o número de casos de pessoas doentes confirmadas, a gente sabe que não representa a realidade dos fatos. Então, a gente praticamente não ouve nos jornais, nos noticiários, falando sobre a morbidade da Covid-19 em nenhum local, porque esse é um número que, se a gente pegar para calcular de fato, ele vai ser muito inferior ao que é apresentado de verdade. Ontem, por exemplo, saiu uma notícia nos jornais de que uma universidade no Rio Grande do Sul fez um estudo por amostras das principais cidades do Rio Grande do Sul. Eles dividiram o Rio Grande do Sul em alguns grupos, se eu não me engano, 10 regiões. Cada uma dessas regiões foi dividida em 25 setores. Cada um desses setores foi escolhido aleatoriamente para ser realmente representativo do universo do Rio Grande do Sul, né? Foi dividido por acaso ali, aleatoriamente, e eles escolheram 10 residências em cada um desses setores, e em cada uma dessas residências eles escolhiam uma pessoa aleatória para fazer o teste da Covid-19, mesmo que a pessoa não apresentasse sintomas, e fizeram os testes. E eles chegaram a um determinado número de que a quantidade de testes positivos ali, de uma amostra aleatória da população, foi de 0,04, eu não me lembro mais de ontem, mas 0,04 ou 0,05%. E isso era 4 vezes maior do que o número oficial que tinha de pessoas com a Covid-19. Por quê? Porque as pessoas que estão fazendo os testes, devido à limitação natural do número de testes, as pessoas que estão fazendo os testes, geralmente são as pessoas que têm as formas mais graves da doença.
pela limitação momentânea que a gente está vivendo no país. A gente não tem teste para testar para todo mundo que apresenta um menor sintoma, então esses casos eles estão sendo reservados às pessoas suspeitas ou com graves comorbidades que podem evoluir para formas mais complicadas da doença. Então, em função disso, eles destinaram alguns kits para fazer esse estudo e viram que tem um monte de gente dentro de casa que está tendo a Covid-19 e não está sabendo que tem. Então, a morbidade, no caso da Covid-19, não é um índice que nos ajuda muito, porque ele pega o número de pessoas doentes e a gente não sabe de verdade qual é o número de pessoas doentes. A gente sabe que esse número que é exposto todos os dias nos noticiários, nas entrevistas coletivas, ele é menor, porque há muitas pessoas que têm formas leves, casos assintomáticos, e a gente não consegue juntar todos esses números. O segundo indicador seria a letalidade, que é quando você divide o número de mortes confirmadas pela doença, dividido pelo número de pessoas que ficaram doentes. Então, você pega dentre as pessoas que ficaram doentes, você pega quantos por cento dessas pessoas foram a óbito, morreram disso. E aí você tem o índice que é chamado de letalidade. Esse índice, ele é útil quando você consegue confirmar a doença em todos os casos, ou então pelo menos na maioria deles. Vamos dar um exemplo, a gente consegue determinar com um razoável grau de precisão a letalidade de um AVC ou de um infarto, porque eles são difíceis de passar despercebidos. A gente sabe que tem exceções, tem um ou outro paciente, mas a regra é que os pacientes que têm infarto ou que têm um AVC, eles vão ter sintomas e eles vão chegar em algum momento a esse diagnóstico de infarto. E aí você pega a quantidade de pessoas que já tiveram infarto numa determinada população e pega a quantidade de pessoas que morreram de infarto nessa mesma população. Quando você faz a divisão, você tem o índice de letalidade. Para dar como exemplo, a doença mais letal, pelo menos que eu tenha conhecimento, a doença mais letal e que mata de uma forma mais rápida, pelo menos até o momento que eu conheça, é a raiva humana. Ela tem uma letalidade que é próxima a 100%. A gente pode arredondar para 100%, ela só não é 100% porque existem 2 casos curados no mundo. Uma nos Estados Unidos e uma em Recife, aqui no Brasil. Só há 2 casos curados no mundo de raiva. Todos os outros casos de raiva humana, aquela que é adquirida da mordida do cachorro, do gato, do morcego, eles evoluem para óbito. Então é uma doença que tem uma letalidade. O número de pessoas que morrem é praticamente igual ao número de pessoas que adoecem. Então é próximo de 100%. No caso da Covid-19, mais uma vez, a letalidade, ela tem a dificuldade porque você vai dividir o número de óbitos pelo número de pessoas doentes. E, mais uma vez, a gente tem essa dificuldade de encontrar o número de pessoas doentes reais, porque a gente sabe que há muito mais pessoas que morrem, que adoecem por Covid-19 do que aquelas que a gente está ouvindo nos noticiários e que a gente tem a confirmação. Então, a gente entra no último desses 3 que a gente trouxe, né, no último dos indicadores, que é o indicador de mortalidade. A mortalidade de uma doença é encontrada quando você divide o número de casos de óbito daquela doença, por exemplo, quantas pessoas morreram por Covid-19. Aí a gente tem um pouco mais de precisão, porque diante dessa situação de pandemia, se você morre dentro da UTI com sintomas respiratórios, você é um suspeito e as autoridades de saúde elas vão naturalmente fazer a testagem se já não tiveram feito antes essa testagem para a Covid-19. Então é muito pouco provável que alguém morra de Covid-19 com sintomas respiratórios e não tenha sido testado. Então, se alguém foi testado e veio a óbito, a gente vai descobrir. Essa é a regra, ou isso é o que a gente tem como base para fazer esse cálculo. E aí você divide o número de mortes pela doença pelo número de pessoas que estão expostas, que é a nossa população, já que todos nós estamos suscetíveis a obter a doença, a adquirir a doença e, em algum grau, embora muito pequeno, mas a gente pode, inclusive, falecer via morrer pela doença. E é isso que é indicado, essa mortalidade é o que é indicado para os vários países, para a gente ter uma noção do como a doença está se comportando, como as formas graves da doença estão se comportando em determinados países. Apenas para exemplificar, eu trouxe aqui, por exemplo, a mortalidade ela costuma ser dada de 2 formas, Marcos.
ela pode ser dada em percentuais, mas esses percentuais, eles às vezes não nos dão uma ideia muito clara de como a doença está se comportando. Para você ter uma noção, eu trouxe aqui do mundo, da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos e do Brasil, para a gente comparar. No mundo, a mortalidade atual da Covid, até ontem, dia 15, 8 horas da noite, que foi a hora que eu consegui obter esses dados, a mortalidade no mundo era de 0,002%. Isso a gente acabando na nossa cabeça, até para mim é difícil você conseguir. Você acha que a doença é muito pouca e que não vai matar e que não tem nada. Já a da Itália é de 0,036%. No Brasil é de 0,001%. Então a gente não consegue ter. Quando você tem uma taxa de mortalidade que é baixa desse jeito, você não consegue ter uma boa noção de como a doença está se comportando na população. E aí então vem um fator que consegue equilibrar para todo mundo, que é o que a gente chama de mortes para cada 100 mil habitantes. Então, para cada grupo de 100 mil habitantes do mundo inteiro, 1,74 estão morrendo por Covid-19, ou morreram por Covid-19 nesse ano, agora de 2020. Enquanto na Itália, esse número é de 35,82. Então, a Itália, para cada 100 mil pessoas da Itália, você tem quase 20 vezes mais mortes para cada 100 mil pessoas da Itália do que para a população mundial. Então a gente é representativo daquilo que a gente está vendo de verdade nos noticiários e nos jornais, de como a Itália foi acometida, como ela sofreu com isso. Na Espanha, por exemplo, esse número também é até maior do que esse, é de 40 mortes para cada 100 mil habitantes. No Brasil, os números atuais são de 0,84, então a gente tem menos de uma pessoa morta para cada 100 mil habitantes. Entretanto, cabe ressaltar que nós fomos um dos últimos países a começarem a escalada, né, do diagnóstico de Covid, do número de pacientes internados e do número de óbitos. Então, esses números eles podem aumentar nos próximos dias e podem chegar mais próximo de valores como o do mundo, que está em 1,74, ou até, tomara que não, mas ou até mesmo de países que tiveram essa calamidade, esse desastre, como a Itália e a Espanha, que chegaram a 35 a 40 mortes para cada 100 mil habitantes. Então, esses números eles nos dão uma ideia do comportamento da doença em determinados países, em determinadas populações, e isso ajuda a gente a raciocinar por que é que a doença se comportou dessa forma lá na Itália, com 35 mortes para cada 100 mil habitantes, enquanto nos Estados Unidos ela está em 8 mortes para cada 100 mil habitantes, enquanto no Brasil ela está em 0,84. Isso faz com que a gente procure entender como é que a doença está se manifestando na população e planejar as melhores estratégias para o povo. Os indicadores apontam o quê? Que nós estamos numa situação, digamos assim, longe da curva, a curva já passou, a curva está descendo? Então, infelizmente não. O que a gente mostra, os números para o nosso país são de que a gente ainda apresenta um momento de ascensão. Como é que a gente vê isso? A gente vê o número de casos diagnosticados e o número de mortes em relação aos dias anteriores. Então, a cada dia, quando você junta os dados do país inteiro, a cada dia você tem mais casos diagnosticados do que no dia anterior e mais mortes do que no dia anterior. Então isso aponta que nós ainda estamos na fase de ascensão da curva, né? A curva ela vai ter um momento em que ela sobe a ladeira, que é onde os casos aumentam e as mortes aumentam também, e ela vai ter o seu platô, que a gente chama, que é uma fase de estabilização, quando o número de casos de hoje é igual ao número de casos de ontem, é uma certa estabilização, e ela chega depois à fase descendente, a fase de recuperação, vamos dizer, populacional, onde o número de casos diagnosticados ele passa a ser menor a cada dia que se segue. No momento, a gente ainda está nessa fase de ascensão. Então, quando a gente junta os dados da população como um todo, a gente pode ter, por exemplo, cidades como São Paulo, alguns estados como São Paulo, algumas cidades ali no interior de São Paulo, que já começaram desde há muito tempo, são uma das primeiras. Enquanto a gente teve, aqui no Rio Grande do Norte, está começando a ter os diagnósticos de casos, São Paulo já vive isso há alguns dias à nossa frente. Então, é possível que
no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, esse momento dessa curva, ela estabilizar e ela começar a diminuir, ele também venha antes, porque ela começou antes. Mas no momento, quando a gente junta o Brasil como um todo, a gente ainda está na fase de ascensão. A gente vê que ou tem essa expectativa de que, devido ao isolamento social, essa curva seja achatada, que a gente chama, né? Ou seja, você tenha, a cada dia seguinte, você não tenha uma explosão de casos, para que os sistemas de saúde eles possam abrigar e dar suporte às pessoas que necessitam, mas nesse momento a gente ainda está numa fase de ascensão, então a gente ainda precisa tomar cuidado, a doença ainda está aqui, a gente ainda tem possibilidade de ter problemas com ela, especialmente falando do nosso meio, da nossa cidade, a gente ainda pode ter problemas com isso, então a gente não pode baixar a guarda em relação à Covid-19. Tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, bom dia. Bom dia, eu vou mandar áudio porque eu estou muito ocupada. Ultimamente eu tomo remédio para pressão, Bravan. E ultimamente minha pressão sempre está dando 10/6, 11/6. Aí às vezes eu sinto uma pontada assim acima do seio. Aí eu aperto e arroto muito. Aí quando eu vou olhar a pressão, aí está 13/6, às vezes 13/7. Eu percebo que quando eu estou com esses gases, minha pressão sobe. É normal? É normal. Aí a gente teria que entender o conceito de normal. Desculpa a brincadeira, mas porque o conceito de normal é aquilo que se distribui de uma forma normal na população, ou distribui de uma forma mais frequente na população. Mas vamos falar nos nossos termos que a gente consiga entender. Se é normal ou não é? Você ter um aumento da pressão quando você está sentindo uma dor no peito, ou está sentindo as gases, ou está sentindo um desconforto na região do tórax ou do abdômen. Eu não gosto de usar o termo normal exatamente porque, normal ou não, porque ele pode dar a entender uma falsa impressão de que é um processo fisiológico ou é um processo patológico, é um processo de doença, certo? Se eu disser que é normal, a pessoa pode entender como sendo um processo que não requer nenhum tipo de investigação, eu posso ficar tranquilo e não preciso ir atrás de mais nada. E em vez de utilizar esse termo normal, eu digo que é uma reação esperada para o desconforto que você está sentindo. É uma reação que o corpo desenvolve diante de qualquer sintoma de dor. Então, qualquer pessoa que sinta uma dor, se ela medir a pressão, é natural que a pressão aumente no momento em que ela esteja sentindo aquela dor. Qualquer que seja, não precisa ser apenas uma dor em cima do peito, não. Levou uma topada no dedo, está com uma dor de cabeça, está com uma dor na barriga, independente de onde esteja, a dor, ela libera algumas substâncias no nosso corpo, ativa o nosso sistema nervoso autônomo simpático, faz com que a gente tenha uma descarga de adrenalina e de outras catecolaminas, e isso eleva a nossa pressão arterial, especialmente a pressão arterial máxima, que é exatamente o caso da nossa ouvinte, diz que a pressão é 10/6, 11/7, e ela sobe para 13/6, 13/7, ou seja, a mínima ela fica onde está e a máxima sobe. É um comportamento esperado para a dor. Então, ela não deve se preocupar com a pressão, mas a dor sim. Ela precisa investigar bem essa dor, embora muitos deem esse diagnóstico de que se tratam apenas de gases, a gente sabe. Eu até me surpreendi, porque eu só vim ler isso bem recentemente, cerca de um ano e meio atrás. Até então, eu ficava muito tranquilo quando a pessoa dizia que sentia dores no peito e que elas tinham relação com o arroto. Quando eu arroto, eu melhoro, ou é uma dor que tem essa relação com o arroto. E somente de um ano para cá que eu li em um portal de atualização médica que esse sintoma ele pode ter relação com a angina. Então, não é que a gente não pode aplicar isso para todo mundo. Todo mundo que tem uma dor e que tem um arroto junto com essa dor no peito, tá dado diagnóstico de angina. Isso vai saturar a procura de pessoas nos hospitais e nas clínicas, e não é esse o objetivo. É apenas para que as pessoas fiquem atentas, porque esse diagnóstico dos gases, dentro deles, na maioria são só os gases mesmo, mas dentro deles a gente tem um pequeno percentual de pessoas que não estão
com problemas digestivos, elas estão com problemas cardiológicos e precisam de atenção e de tratamento. Dr. Vander Wade é médico cardiologista, ele está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. Telefones 99422-3138, 99431-0681. Dr. Vander, obrigado, até quinta-feira, se Deus quiser. Obrigado, Marcos. Só queria, antes de encerrar a participação, desejar um feliz aniversário agora para minha mãe, que está completando ano hoje, Dona Lúcia, está completando ano, dizer a ela que desejo para ela que Deus a abençoe com muita paz, muita saúde e que ela viva muitos longos anos ao lado da gente, na nossa família, que eu a amo muito. Dona Lúcia, um abraço virtual para a senhora, viu? Abraços virtuais, né? Ela mora no bairro Paraíba, não é isso? Não, meus avós moram no bairro Paraíba, ela mora no Vila do Príncipe. Tá ok, então forte abraço para Dona Lúcia e seu pai? Valmir, no bairro Vila do Príncipe. Parabéns, Dona Lúcia, que a cidade se repita por muitos e muitos anos.